Olá, eu tô aqui cuidando de uma pequena horta, cheiro verde, salsinha, cebolinha. E porque quando a gente semeia, a gente tem o que colher, não é verdade? E você? Você já semeou alguma vez na vida de alguém? E o que você colhe com isso? Hoje eu quero trabalhar com vocês sobre a contação de histórias. A contação de histórias é como algo que você semeia na vida das crianças e que, como em uma horta, como uma planta, você vai colher muitos frutos, você vai colher algo maravilhoso a partir do que você pode plantar na vida da criança. Mas como essa semente, a partir da sua plantação de história, como que essa semente pode ser plantada, cuidada, trabalhada? Isso requer primeiramente um coração grato a Deus e pronto para servir a Deus. E depois você permite que o Espírito Santo te conduza a uma nova experiência, a uma nova etapa. E eu quero convidar você para a gente poder entender um pouquinho mais. Vamos lá? Contar histórias bíblicas para as crianças vai muito mais além de um relato. Eu vou relatar uma história bíblica, eu vou relatar um acontecimento bíblico para a criança. Não. Quando você conta as histórias bíblicas, é algo que tem que nascer dentro de você de uma forma diferente, para que você possa transmitir muito amor, muita alegria na vida da criança, uma verdade que brota a partir de você. Não pode ser algo mecânico, não é você, como eu posso dizer, memorizar a história para você repeti-la minuciosamente. Não é isso que se espera de nós contando história para as crianças, não é isso que Deus espera de você. Primeiro a gente tem que saber que eu preciso que a história entre em meu coração, para que depois ela possa ser transmitida. Você gosta de ouvir histórias? Todo mundo gosta, não é? Um bom contador de histórias envolve a gente e a gente fica maravilhado de ver aquela história sendo contada. É dessa forma que nós, na igreja, com as crianças, também precisamos ser. Nós precisamos envolver a criança naquele momento de contação de história. Eu não tenho aqui para você ver nenhum cenário, eu não estou caracterizada, mas o meu corpo e a minha voz pode falar por mim e acolher a criança no momento de contação de história. Esse acolhimento, esse envolvimento da criança no momento da contação de história com você é muito importante. Você tem que saber chamar atenção para você como centro ali do momento de transmissão da história. E aí você, a partir dali, você pode envolver as crianças, pode ter um diálogo no meio da história, mas para isso você tem que ter deixado primeiramente a história entrar em seu coração. Eu quero colocar uma outra dica aqui para vocês. Olha só, para contar a história, a gente tem que deixar de lado a timidez. Eu sou tímido, eu tenho muita dificuldade. Pessoal, para as crianças e para Deus, não precisa de você ficar se policiando com timidez ou com medo. Se solte, seja leve, sabe? Se você tem muita dificuldade e é travado em relação à timidez, peça a Deus para tirar essa timidez de você, para que você possa se expressar, ser mais comunicativo e deixe a timidez fora da salinha, fora do culto infantil, para que você possa se expressar da melhor forma possível. Outra é ficar em pé. Eu estou trabalhando aqui com vocês hoje em pé. Por quê? Quando eu me posiciono em pé para contar a história, o meu corpo, ele ajuda como protagonista, as minhas mãos, eu posso andar, eu posso me movimentar, eu posso gesticular, e isso vai fazer o quê? Com que o foco da criança, a atenção da criança esteja em mim. Se eu ficar sentada atrás de uma mesinha junto com as crianças, eu vou ficar ali paralisada. E eu não vou chamar aquela atenção das crianças para mim. Então, o contar da história sem timidez, você em pé, isso é muito importante, porque você vai ter, quando a gente está em pé, a gente se sente,
mais à vontade, mais relaxada, parece que eu tenho um espaço maior para me movimentar, para me mexer. Isso é muito importante também. Outro fato que eu quero colocar para vocês, não fique apenas lendo as histórias em livros, gente. Isso é um erro muito grande de alguns líderes, que quando pega a lição ou pega a revista, lê para a criança. Não faça isso, porque você tira a magia daquela contação de história, você tira a magia de algo maravilhoso que você pode transmitir, né? Então, ao invés de você ler a história para a criança, você se prepara em casa, lê ela em casa, estuda ela em casa e chega lá na sala de aula, na salinha da escola dominical ou no culto infantil e transmite contando da sua forma aquela história. Quando eu simplesmente leio a história bíblica para a criança, ela não se sente atraída por aquela história. A atenção dela também se torna limitada. Por isso que é importante que você deixe de lado o papel, deixe de lado a revista. É diferente de ler um versículo bíblico para criança. É diferente de você pegar a Bíblia e ler um versículo bíblico. Eu estou falando que quando você for representar a história, você usar de criatividade para não ter que ler a história. Isso requer preparação, tá bom? E um outro ponto importante que eu quero colocar para vocês, fale em tom gentil para a criança. Você não precisa mudar a voz e falar uma voz infantilizada, mas mude o tom de voz de acordo com a sequência da história. Então o gigante chegou e o menino... Você mudar a voz, mudar a entonação. Se uma criança estiver conversando, por exemplo, no momento da sua história, ao invés de você parar a história aí, crianças, ó, eu tô contando história. Não, você levanta o seu tom de voz, não gritando, mas então de repente algo maravilhoso aconteceu. O que acontece nesse momento? A criança vai parar e vai voltar os olhos para você e falar, opa, o que aconteceu nessa história? Então use a sua voz em seu benefício. Use a sua voz, faz caras e bocas, faz caretas, imita os sons que tiver de algum animal, de um gigante, uma voz magrinha, uma voz grossona. Para quê? Para que a criança, ela olhe para você e olha, opa, eu estou interessada nessa história, eu estou interessada nessa professora e no que ela tem para me transmitir, para ela me passar. Outro ponto que eu quero colocar aqui para vocês, né? Gesticule, tá vendo? Tanto que eu estou usando as mãos aqui, faça com entusiasmo, não conte uma história para baixo, triste, não. A não ser que a avó está falando, olha como eu sofro, meu filho morreu. Ou então é com muita alegria, é uma festa. Muda o tom de voz e viva aquele sentimento do momento. Se é um momento de choro, faça uma carinha de choro. Se é um momento de alegria, fale com alegria, né? Se eu falo que Davi dançou na frente da árvore, alegria, eu vou contar como? Que Davi dançou, e eu vou usar as mãos, eu vou usar todo o meu rosto, para que possa passar com muita alegria e com convicção para a criança, tá bom? Outro ponto que eu quero colocar para você, leve em consideração a faixa etária de cada criança. Quando a gente está com as crianças maiores, de 9, 10, 11 anos, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar pensando que a gente está ministrando lá para as crianças de 4 e 5 anos. Nós temos que adequar a nossa linguagem à faixa etária das crianças. Igual eu disse, não é esse adequar a faixa etária, não é você falar com voz de bebezinho, falando, né, então, não é isso, mas é você colocar de uma forma que a criança daquela faixa etária, ela possa se comunicar com você, para que você possa alcançar elas através da história. Com as crianças maiores, muitas das vezes nós temos certa dificuldade por não sabermos pegar a história e trazer ela para essa linguagem, que a criança ela se sinta confortável de ouvir e confortável de participar. Com os menores é mais fácil, mas com as crianças um pouco maiores, a gente muitas das vezes trava e aí tem desinteresse, tem conversas paralelas, né? E isso acaba atrapalhando bastante a nossa aula.
Por isso que é importante. Como que aquelas crianças de 9, 10, 11 anos, elas se comunicam, elas falam? Será que eu posso usar alguma gíria ali que não vai ferir nenhum princípio bíblico? Será que eu posso me mostrar mais descolada? Será que eu lanço perguntas para eles trazerem respostas? Isso é muito bom. O que será que vai acontecer agora? O que vocês acham? Vocês já conhecem essa história? Interaja com as crianças, porque elas vão se sentir parte desse processo juntamente com você, tá? E é interessante você colocar figuras ou imagens relacionadas ao tema, ou algum objeto que relembre aquele tema. É porque eu não tenho figuras, mas digamos que eu vou falar sobre a travessia do Mar Vermelho. Se você levar areia, nossa, a areia lembra a gente o quê? Construção, um parquinho de areia, é uma praia. E aí a partir dali você vai pegando os conceitos das crianças, do que ela já sabe, do que é próprio dela, e a partir dali você vai conseguir transformar e trabalhar a sua história. Algo muito interessante e importante quando você conta a história para as crianças é se perguntar: qual é o objetivo? Porque eu posso me preparar e tudo, mas para que você está contando a história para as crianças? Qual é o objetivo que você precisa alcançar no momento que você entra na sala para as crianças? Transmitir a palavra de Deus? Ótimo, com certeza, isso é um dos principais objetivos, né? Mas você tem que fazer o quê? Incentivar a leitura da Bíblia, extrair e ensinar valores para as crianças através daquela história, criar um ambiente para que a criança possa se sentir na história, imaginar a história, né? E estimular o desenvolvimento da atenção. Tudo isso junto com o levar a palavra de Deus. São alguns objetivos que você tem que ter em mente quando você entra na salinha das crianças ou no culto infantil. Eu tenho que despertar o interesse das crianças, eu tenho que apresentar a história de uma forma que ela fique querendo, o que será que essa tia vai contar? O que será que essa professora vai contar? Né? Eu tenho sempre que estimular a leitura da Bíblia, a leitura através dos versículos, a memorização através dos versículos. Você pode fazer uma linda memorização de versículo, mas se você não citar onde aquele versículo está, e se você não lembrar que aquele está na Bíblia, não vai ficar algo vazio. Então é sempre bom você levar uma Bíblia, né, e mostrar onde está o versículo ali para a criança também. E a contação de história, ela vai se desencadeando e envolvendo a criança nesse tempo todo, né? E como que eu tenho que preparar essa história? Bom, preparar a história pode ter vários roteiros para você seguir. Eu posso passar aqui, por exemplo, vários modelos prontos. Mas o que acontece? Você primeiro tem que orar. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus entendimento, e aí você lê a história, você pega a Bíblia, você lê todas as citações bíblicas que fala ali na história, e aí você vai para frente do espelho, você conta a história para você mesmo, você conta a história para o espelho. Tem alguma situação vivida atualmente que você possa trazer para dentro dessa história? Tem. Então o importante é você trazer a essência e qual é o ensinamento bíblico que aquela história está contando. E lembrando que todas elas vão apontar para Jesus. Todas as histórias bíblicas, elas têm que mostrar que Jesus é o centro de todas as coisas e é Ele que vai nos trazer a salvação, nos trazer o entendimento. Então, quando você for contar essa história bíblica, lembre-se, nunca deixe ela sem finalizar levando todo aquele ensinamento para Jesus. Por quê? Porque aquilo ali, ao final da sua história, você vai trazer uma vivência prática para a criança. Você falou lá de Davi e Golias, e aí você traz no final, quais são os gigantes na sua vida que você precisa de Jesus para te ajudar a derrubar? Que você precisa de Jesus para te ajudar a enfrentar esses gigantes, assim como o pequeno Davi enfrentou. E aí você vai trabalhar, você vai orar com as crianças. Não seja simples
contar por contar histórias, mas o fechar a história, o amarrar a história também é muito importante. Não há receita pronta. Não há uma receitinha de bolo prontinha, não. Você tem que seguir o seu momento ali com o Espírito Santo, o seu momento de oração. Deixa a história entrar em você, trabalhar primeiramente em você, para que aí sim, a partir daí, você possa transmiti-la aos pequenos, levá-la aos pequenos da melhor forma possível. Bom, então para você, professor, professora, líder de ministério, hoje eu quero deixar simplesmente essa parte com você. A contação de histórias é algo que é infinitas possibilidades para a gente trabalhar. Mas hoje eu queria trazer esses princípios para vocês. Eu espero que eu possa estar ajudando e contribuindo de alguma forma no ministério de vocês. Vão lá no grupo do Facebook e façam mais perguntas. O que você ainda quer saber sobre a contação de histórias? O que você quer esclarecer? Nos pergunte, que tem várias outras coordenadoras que estarão lá no grupo do Facebook para te auxiliar, para responder. Vem interagir conosco, coloque aqui nos comentários perguntas, dúvidas, compartilhe algumas situações que já aconteceu com você. Eu vou gostar muito de ouvir o que vocês têm, de ler, né? O que vocês querem colocar, as perguntas de vocês. Então eu aguardo vocês lá no nosso grupo do Facebook, tá? Para que a gente possa ter esse diálogo, para que a gente possa conversar, para que a gente possa, dentro da medida do possível, te orientar da melhor forma. Eu quero um modelo pronto ali, um roteiro organizado. Nós podemos estar enviando para você, sim, podemos, se essa for sua necessidade nesse momento, tá? Então nos procure, vamos lá no nosso grupo, vamos conversar, vamos interagir, porque vai ser algo maravilhoso e eu aguardo cada um de vocês. Mas antes eu quero orar por esse momento, orar pela vida de cada um de vocês, pelo ministério de cada um de vocês. Querido Deus, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor nos ajudou. Que o Senhor possa abençoar cada líder, cada pessoa do Ministério Infantil, cada pessoa que trabalha com muito amor e envolvimento neste lindo ministério. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e o nosso coração para acolher cada vez mais os ensinamentos transmitidos, acolher cada vez mais os teus pequenos, para levar a tua palavra e o teu amor a cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar aqui o meu abraço para vocês e até uma próxima, se Deus quiser.